Fala galera, fala turma, novo vídeo com questões a respeito do Estatuto Social da Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos lá? Primeira questão em tela. Assinale a alternativa que não atenda ao disposto no Estatuto Social da Conab. Galerinha, turminha que assiste aos vídeos do canal, está muito atenta e vê que esta palavra é bastante importante, pede a alternativa errada, ou seja, que não está de acordo com o Estatuto Social. Então vamos ler. A. Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do diretor-presidente da Conab, o Conselho de Administração vai designar o seu substituto. É isso. B. Compete ao Conselho Fiscal aprovar o PAINT, Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e o RAINT, Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, sem a presença do presidente da companhia. Está assim lá no Estatuto? O Comitê de Auditoria deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro fiscal que não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela Conab nos últimos 2 anos. Você vê uma questão desta, pede aquilo que não esteja de acordo com o Estatuto, então você busca, entre as alternativas, aquela com algum erro. A, B, C ou D. Vamos à fundamentação. Tudo em tela e você vê que compete ao Conselho Fiscal examinar o RAINT e o PAINT. E que compete ao Conselho de Administração aprovar o PAINT e o RAINT, sem a presença do presidente da companhia. Então, não é competência do Conselho Fiscal aprovar. Não, isso é um erro. Nós vimos a fundamentação. Compete ao Conselho de Administração aprovar o plano anual e o relatório anual. Agora, examinar, aí sim, competência do Conselho Fiscal. Resposta para a questão, alternativa B. Demais alternativas estão lá no Estatuto. Vocês veem as fundamentações, podem ler, ok? Beleza? Quero apenas chamar a atenção que você olha a alternativa D, tinha que saber, 2 anos. O treinamento é anual? Seriam estes cargos aqui, o administrador e o conselheiro fiscal? E mais importante nesta questão, muita gente marcaria a alternativa C, imaginando que seria ouvidoria. Não. Aqui está a fundamentação no artigo 104. É o Comitê de Auditoria que deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive denúncias sigilosas, sejam internas, sejam externas à empresa, em matérias relacionadas ao escopo. Está tudo certo na alternativa C. Por isso, de fato, resposta primeira questão, alternativa B, porque não é competência do Conselho Fiscal, mas do Conselho de Administração aprovar. Esta é a palavra importante. Aprovar. Conselho de Administração. Se estivesse escrito examinar, talvez você pensasse no Conselho Fiscal. Olha aqui, artigos 85 e 62. Tá bom? Vamos lá. Outra questão. Compete à Corregedoria Geral, COGER, exceto. Também, pessoal ligado na palavra, exceto. Então, você verá 4 alternativas, 3 alternativas são competências da COGER. Uma alternativa não. E aí, fácil ou difícil essa questão aqui? Eu acho de nível de complexidade média para difícil. É a questão cara crachá, o que compete a quem compete o quê? Vamos à fundamentação? Aqui você vê no artigo 126 que competência da ouvidoria, entre outras, receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas, relativas às atividades da companhia. Então, isso aqui na alternativa C é competência da ouvidoria. Então, não é competência da Corregedoria Geral, COGER. Por isso, se a questão pede aquilo que não é a resposta para a questão. E não à toa eu trouxe essa questão sobre ouvidoria, porque na questão anterior falava do Comitê de Auditoria, tudo certo aqui na alternativa C,
Não é verdade? Nós vimos a fundamentação no artigo 104, fala de denúncias sigilosas internas e externas, e nós vemos também no Estatuto, falando da ouvidoria, denúncias internas e externas, inclusive sigilosas. Então, tenha cuidado com isso nas respectivas correspondentes redações, para não se confundir na prova. E as demais alternativas são competências da COGER: realizar juízo, acompanhar e controlar, coordenar, capacitar. Você vê aqui na fundamentação do artigo 129 e os 3 incisos em tela. Vamos lá, outra questão. Segundo o que estabelece o Estatuto Social da Conab, A, B, C ou D. Questão direta, o comando de cara pede para a gente aquilo que está em conformidade com o Estatuto. A, B, C ou D? Vamos ver a D. Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da companhia? Você não tem a obrigação de olhar na prova. Vou olhar primeiro a alternativa A, depois a B, depois a C, depois a D. Não, você tem liberdade. Nesta oportunidade, eu quis olhar a alternativa D. Se ela estiver tudo certo de acordo com o Estatuto, já é a resposta para a questão. Mas digamos que você viu a alternativa D e fala, opa, isso está lá, é a resposta. Você já vai assinalar e vai para outra questão? Não, busque os erros nas outras. As outras 3 alternativas precisam conter erro. Vamos lá? A Conab deverá divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria. Na hipótese de esse comitê considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da companhia, apenas o seu extrato será divulgado. Isso aqui eu tenho certeza de que você que estudou o Estatuto, você leu. Opa, apenas o extrato é divulgado quando a divulgação da ata possa pôr em risco o interesse legítimo da Conab. Tá bom, mas aqui estaria o erro? Claro que não. Você observa, a Conab deve divulgar as atas das reuniões do comitê? Opa, beleza. Não só desse comitê, mas estamos falando isso na alternativa A. Depois diz que, na hipótese desse comitê de auditoria considerar que a divulgação da ata possa pôr risco o interesse, é isso que está lá no Estatuto? Aí não, galera. Olha aqui o erro ardiloso. No artigo 99 diz que a Conab deverá divulgar as atas de reuniões do Comitê de Auditoria. Ok, está lá no comecinho da alternativa A. Porém, no artigo seguinte, 100, diz que na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da Conab, apenas o extrato será divulgado. Então você vê que não é na hipótese do Comitê de Auditoria considerar, não. É na hipótese do Conselho de Administração considerar. A alternativa A, errada. B, o Conselho de Administração é o órgão máximo da Conab, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos, etc. e tal. Um monte de lei, decreto. Isso não é importante. Importante é saber quem é o órgão máximo da Conab. Porque você lê o Estatuto Social da Conab e o Conselho de Administração, é verdade. É muito citado. Mas ele é o órgão máximo? Está escrito isso lá no Estatuto Social da Conab? E você sabe que não, eu tenho certeza. Olha a fundamentação. A Assembleia Geral é o órgão máximo da Conab, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos. Então, na alternativa B, errada, a palavra ou expressão Conselho de Administração, é a Assembleia Geral. Por isso, não é a resposta da questão que pede aquilo que está de acordo com o estabelecido no Estatuto Social. C diz que compete à Assembleia Geral fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Olha que legal. Aqui não é Conselho de Administração, é Assembleia Geral. E na alternativa C, não é competência da Assembleia Geral, mas do Conselho de Administração. Nós vemos a fundamentação, artigo 62, inciso 1º, fixar a orientação geral dos negócios da Conab é competência do Conselho de Administração. Logo, como começamos a resolução da questão, sabemos que a alternativa D de dado é a resposta para a questão. E bem legal, você quer ser um empregado ali da Conab. Então você sabe que estará sujeito ao regime jurídico da CLT, também a legislações complementares e regulamentos internos da companhia. Olha aqui a fundamentação, artigo 130 do Estatuto Social. Outra questão, a auditoria interna vinculada ao Conselho de Administração não compete.
De novo, neste vídeo, fiz questão de trazer bastantes questões com esse advérbio aqui, para você não errar no momento da prova. Então, o que não é competência da auditoria interna? Auxiliar o conselho de administração na elaboração de proposta de remuneração dos administradores para submissão à Assembleia Geral, propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados, executar as atividades de auditoria, de avaliação de natureza contábil, financeira, administrativa, patrimonial, operacional da Conab na entidade fechada de previdência complementar da Conab de consultoria, emitir parecer sobre processo de prestação de contas da Conab. Neste vídeo, com toda a certeza, escreva nos comentários, é ou não é a questão mais difícil? E já se inscreveu no canal? Ative o sininho para ficar por dentro de mais vídeos como este aqui. Qual sua resposta? Pede aquilo que não é competência da auditoria interna. Vamos à fundamentação? O artigo 120 fala que a auditoria interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. E no 121 estão lá elencadas em incisos atribuições, competências da auditoria interna. Agora, no artigo 108, compete ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração auxiliar o Conselho de Administração na elaboração da proposta de remuneração dos administradores. E aí, você sabe a resposta aqui para esta questão? O que você vê aqui na alternativa A é competência daquele comitê de elegibilidade de pessoas, certo? Então é a resposta para a questão, porque não é competência da auditoria interna, cujas competências estão elencadas no artigo 121 do Estatuto Social. Gostou do vídeo? Deixa um like, isso ajuda bastante o canal. Agradeço sua atenção, paciência. Se você não concordar com alguma resposta de questões deste vídeo, deixe nos comentários. Agradeço sua compreensão. Bons estudos, até a aprovação.